Quem já não fez uma pipa, um papagaio e tentou descobrir a direção do vento para ver o quanto ela ia subir? Carretel de linha nova, tesoura, vareta e cola, meu papagaio de seda eu mesmo fiz. Manhã de sol, céu azul, tem uma brisa lá fora, tomo um café correndo e vou. Quem é que sabe do vento? Se vai dar o ar da graça, em que direção eu devo esperar? Chamar o vento eu chamei, mas de menino se aprende que ele sopra onde quer. Queimei a pele de cara pro sol, minha retina fartou-se de azul. Tornei-me amigo do vento, me inclinando aos seus caprichos. Voa minha alma qual pipa de seda, pois teu destino é deixar-se levar. Quando o Espírito sopra, segredando ao teu ouvido. Ei, 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 voa minha alma qual pipa de seda, pois teu destino é deixar-se levar. Quando o Espírito sopra, segredando ao teu ouvido. Olá, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Como vários de vocês sabem, eu leciono, dou aula, tenho alunos e praticamente toda aula algum aluno faz pergunta. E sempre que o aluno faz pergunta é um momento importante da aula, porque mostra onde a cabeça dele está. Mesmo que a pergunta aparentemente não tenha nada a ver com a aula, e às vezes não tem, revela que ele está viajando e precisa ser trazido de volta para a aula. E muitas vezes as perguntas mostram que ele não está entendendo o que eu estou falando. E com isso eu tenho a oportunidade de ser mais claro. Também tem uma outra questão das perguntas, é que quando o aluno não entende e faz a pergunta, às vezes ele está sendo um porta-voz dos colegas, porque não é porque a classe está em silêncio que significa que a classe entendeu. Então, ao responder para aquele aluno, eu estou respondendo para toda a classe e há uma oportunidade para todos aprenderem. E às vezes, quando a gente responde, a gente tem que buscar uma outra forma de trazer a mensagem ou o assunto da aula. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente observa isso em Jesus Cristo e nos seus discípulos, e também com aqueles que conversam com Jesus. Nem sempre os discípulos entendem o que Jesus Cristo está falando, fazem perguntas e Jesus Cristo responde, tornando mais claro o ensino dele. Isso ajuda para aqueles primeiros ouvintes, os discípulos que estavam junto dele, mas ajuda para nós que estamos lendo o Evangelho hoje. Mas não só os discípulos não entendiam, outras pessoas que conversavam com Jesus às vezes não entendiam. E é isso que eu vejo no texto de hoje com vocês.
em João capítulo 10, versículos de 1 a 10, com a pergunta: quem é o meu pastor? Leiamos o texto. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é o seu pastor? Quem é o meu pastor? Esse texto é interessante porque, se você observou, começa no versículo 1 com a expressão em verdade vos digo. Então Jesus Cristo está trazendo um ensino certeiro, verdadeiro. Porém, o detalhe importante desse início do texto é que em nenhum lugar do Novo Testamento você observará ou encontrará Jesus começando a ensinar dessa forma. Essa fala sempre está no meio de uma conversa. Então, o capítulo 10 do Evangelho de João não é o início de uma conversa, é o meio de uma conversa. A conversa começou no capítulo 9, um capítulo muito interessante, onde Jesus Cristo curou um cego de nascença, e isso provocou uma reviravolta na vida daquele rapaz. Ele é expulso do grupo religioso que ele participava, lá dos judeus, da sinagoga, e Jesus Cristo o encontra no final do capítulo, e tem todo um momento em que a liderança dos judeus, uma liderança religiosa, vem falar com Jesus. E é com essa liderança que Jesus Cristo está falando. Com aqueles que achavam que estavam de bem com Deus, que estavam vivendo bem com Deus, tão bem que eles estavam, que eles não precisavam de Jesus e não queriam seguir Jesus. E para essas pessoas, Jesus Cristo usa algumas imagens muito comuns para elas, mas talvez para nós, que vivemos num ambiente mais urbano, cidade, século XXI, toda a tecnologia, às vezes a gente não pegue as ideias que Jesus Cristo colocou nesses 10 versículos. Nesses 10 versículos, Jesus Cristo se apresenta como pastor em contraste com o ladrão. Pastor num contraste com o ladrão. Ele é o pastor, outros são os ladrões. E quando você observa o texto, você deve ter notado que ele conta duas histórias. Em cada história tem alguns detalhes que identificam Jesus Cristo como pastor para fazer o contraste com os ladrões. E a pergunta fica: quem é o meu pastor? Quem é o seu pastor? É o bom pastor Jesus Cristo ou são os ladrões? É óbvio que você e eu não gostaríamos de seguir os ladrões. Nós queremos uma vida boa, uma vida correta, uma vida abençoada por Deus. E segundo o texto, a vida abençoada por Deus implica em eu ser ovelha de Jesus Cristo. Há vários detalhes no texto que eu gostaria de conversar com vocês, mas eu vou ter que deixar para outra ocasião, porque senão a nossa conversa ficaria muito longa. Mas observe o que se repete nas duas histórias. As ovelhas conhecem a voz de Jesus, ouvem a voz de Jesus. Jesus as chama pelo nome e elas seguem a Jesus. Será que hoje
não seria o dia, por exemplo, de você ouvir o chamado de Jesus para você? Vem comigo, vem atrás de mim. Veja o texto como é interessante, diz que aquelas que seguem o bom pastor que é Jesus Cristo, elas terão alimento, elas terão cuidado, elas terão proteção, mais do que tudo, elas terão vida, diz o texto no final, e vida em abundância. Os ladrões gostam das ovelhas, mas eles gostam das ovelhas não para tratar as ovelhas, eles vêm para matar, roubar e destruir. Quem são os pastores e quem são ladrões? Bom, no texto o pastor é Jesus Cristo, mas e na Bíblia, qual a ideia de pastor? E por que Jesus Cristo usa essa expressão? Essa expressão vem do Antigo Testamento e é usada para se referir aos líderes de um povo, aos governantes do povo, aqueles que devem cuidar do povo para que o povo tenha vida, qualidade de vida, condição boa de vida. Jesus Cristo diz que vem para dar essa vida para você e para mim. Mas outras pessoas gostam de usar a liderança para roubar, matar e destruir. Aproveitar das ovelhas. A ovelha, na verdade, vai ser aquele rebanho que eles trabalham com o rebanho para tirar lucro do rebanho para o seu próprio sustento. Quem é o seu pastor? A quem você está seguindo? Pessoas que nos exploram, sejam líderes religiosos, sejam líderes políticos, ou Jesus Cristo, o único que pode dar vida. Quando nós somos ovelhas de Cristo, nós agimos para com o nosso semelhante de uma forma semelhante, igual a de Jesus Cristo. Quando nós somos ovelhas de Cristo, nós procuramos também dar vida e vida em abundância para o nosso próximo, porque nós somos seguidores do bom pastor. Quem é o seu pastor? Quem é o meu pastor? Nós estamos tendo essa vida de que Cristo promete ou estamos sendo roubados, mortos e destruídos? Que tipo de vida você deseja? O texto de hoje nos desafia a afinar os ouvidos, ouvir a voz de Jesus e seguir a Jesus. Que o Senhor abençoe você e a sua família.